será que eu posso dar só sachê pro meu gato? Posso dar sachê, só comida úmida ou tenho que dar comida seca também? Quero comida natural porque eu encasquetei e eu quero comida natural. Tem prejuízo pro animal? Posso fazer comida natural? Dá no mesmo? E aí? Bom, eu tô pensando aqui nas respostas para sintetizar isso aqui. Depende, Paulo. Muitos produtos que prometem milagres, mas na verdade eles têm excesso de coisas que não vão atender toda a população de forma ótima e que muitas vezes o animal não aceita. E aí você fala, tá, eu tô dando filé mignon com arroz integral, com tudo orgânico, parará e tudo mais, mas ele não toma o suplemento dele. Já tá errado. Já tá errado porque ele não tá com uma dieta completa nem balanceada e isso vai pipocar daqui a pouco. Na natureza, os animais topo de cadeia não comem ossos. Se vocês olharem os grandes canais aí de safari, de savanas, ninguém come osso. O osso fica ali, ó. Nós trazemos um programa com muita informação, formação, muitas coisas legais a serem discutidas, voltado tanto para o médico veterinário quanto para o tutor. Eu sou Paulo Tabanês, médico veterinário, diretor da Clínica Veterinária Tabanês em Brasília e professor de várias pós-graduações em Clínica Médica e Infectologia. E estou aqui com minha super colega, minha amiga nessa empreitada, Carla Mayon. Oiê! Bom, primeiro, muito obrigada por mais um episódio com você, né? Sempre uma aula. E eu acho que o tema de hoje vai balançar alguns pilares aí da sociedade, hein, Paulo? Não sei, hein? Bem-vindos a mais esse episódio de um bate-papo delicioso, uma iniciativa da Janer. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o veterinário? Então aqui essa olhadinha pode. Nós trazemos um programa com muita informação, formação, muitas coisas legais a serem discutidas, voltado tanto para o médico veterinário quanto para o tutor. Eu sou Paulo Tabanês, médico veterinário, diretor da Clínica Veterinária Tabanês em Brasília e professor de várias pós-graduações em Clínica Médica e Infectologia. E estou aqui com minha super colega, minha amiga nessa empreitada, Carla Mayon. Oiê! Bom, primeiro, muito obrigada por mais um episódio com você, né? Sempre uma aula. E eu acho que o tema de hoje vai balançar alguns pilares aí da sociedade, hein, Paulo? Não sei, hein? Eu sou a Carla Mayon, sou médica veterinária também trabalho com algumas pós-graduações aí pelo Brasil. Vocês vão me ouvir em alguns outros lugares de comunicação. Sou mãe de pet e em breve mãe da Bela. Não sei quando você está assistindo isso, mas pode ser que ela já tenha nascido. Então hoje a gente vai falar de um assunto que me chama muita atenção, me mexe ali no emocional e a gente vai falar de polêmicas. Bora! Esse tema é bem interessante, Carla. Comida, ração ou comida natural? Bem, vem pra cá, dá uma olhadinha aqui, porque aqui pode. E aí, Carla, esse tema é complicado, é um tema quente, é um tema polêmico. Já vi amizades e inimizades acontecerem Eu também. na mídia e no pessoal por conta disso. Eu também. Comida, você com certeza. É ração? É comida natural? E aí? Aliás, antes de ir direto esse tema, que eu acho que todo mundo quer uma resposta objetiva, clara e assertiva, a gente precisava entender o que é a nutrição adequada para o pet. O que é nutrição, o que ele precisa, né? Volte duas casas para entender sobre isso, né? Bom, nutrição é tudo aquilo que a gente precisa em nutrientes para viver, vamos dizer assim. O oxigênio é um nutriente, água é um nutriente, mas a gente tem uma série de outros nutrientes essenciais para a gente, para os nossos pets, terem saúde, né? E passarem por todas as fases da vida com saúde. Mais do que isso, na alimentação de cães e gatos, a gente tem alimentos que são, então, essenciais para cada espécie e tem aqueles que são a mais, vamos dizer assim, que não são obrigatórios, mas que contribuem com várias fases de vida, com vários estágios de saúde, doença e tudo mais, e até preventivo. Então, hoje a nutrição, ela não é mais só um pote de ração. Aliás, isso faz muito tempo, Paulo. Não é só aquele angu com carne, né? Não é a sobrinha do almoço, o que sobrou da geladeira. Isso há muito tempo. Graças a muita informação e a evolução também dos nossos pets dentro de casa. Hoje, os animais de companhia, eles não são mais animais de guarda, muitas vezes. Eles são pets. Por isso que a gente chama de pet.
Porque eles são animais de companhia, eles são muitas vezes membros da família, são chamados de filhos e tratados como filhos. E Fazem parte da família, né? fazem parte, e essa cadeia, né, de cuidados, ela vai desde o filhote, e aqui a gente fala muito sobre essa cadeia de cuidados, mas vai desde o filhote até o último dia de vida. E em todas as fases a gente tem a nutrição atuando. Em todas as frentes de doenças, em todos os cuidados de imunossupressão ou alguma alteração pós-operatória, por exemplo. A gente tem situações em que a nutrição ela é parte do tratamento. E aí, quando a gente fala de nutriente, a gente tem que voltar também um pouquinho e pensar em ingrediente. E do ingrediente ir lá para o processo de fabricação. E aí entram as indústrias, né, com expertise, com tecnologia, para transformar essas matérias-primas. Matérias-primas que muitas vezes nós não consumimos, mas que são alimentos aí que nós, né, produzimos na economia. Por exemplo, você come vísceras de frango? Por Ou opção bovino, própria, não. pulmão, você come? Também não. Não, mas é uma fonte rica de nutriente. E, por sustentabilidade também, a indústria consegue transformar várias matérias-primas que nós não consumimos culturalmente em nutriente para outras espécies. Então, a gente precisa fazer essa roda girar, né? Arroz, eu sempre dou esse exemplo, arroz tipo 1. Muitas pessoas só compram arroz tipo 1, mas e o quirera? Ele deixa de ser arroz? Ele tem as mesmas propriedades de um arroz tipo 1, só que ele é quebrado. E na produção, né, existe o arroz que é inteiro, o arroz que é quebrado, muito quebrado e farinha de arroz. Todo mundo é arroz. Mas muitas vezes as pessoas não compram essas matérias-primas e o destino da indústria é reutilizar. Utilizar de forma sábia. Não estou defendendo a indústria, nem defendendo o mercado de comida caseira que a gente vai falar aqui. Mas, basicamente, a nutrição é isso, é garantir que todos os nutrientes estejam ali atendidos no produto para cada idade, para cada fase, para cada espécie, da melhor forma. E olha que interessante que você falou, Carla. A gente tem, então, a mesma fase precisando de nutrições diferentes, de acordo com um problema de saúde, por exemplo, e várias alternativas de nutrição ou necessidades nutricionais para fases diferentes. O filhote, na puberdade, o adulto, o senil. E pior, né? Ou melhor, cada raça precisando de uma alternativa diferente. Porque não tem como a gente alimentar da mesma forma um chihuahua e um dog alemão. Fases e tudo mais. E doenças que eles adquirem durante a vida, cardiopata, nefropata, endocrinopata, hepatopata, enfim. Quantas alternativas de patologias que hoje o mercado, e não só o mercado, para não puxar a sardinha, não só a empresa, mas também quem vai comer comida natural, tem que adequar a dieta para tais problemas também. Então as dietas não são iguais, né, Carla? Não tem essa história de toda ração é igual, tudo é igual. Fala pra gente um pouco o que é premium, o que é super premium, o que não é. Porque da mesma forma que você tem o arroz, a quirela, você tem alternativas aí dentro de qualidade, que vai, inclusive, desde como é produzido e toda essa cadeia, né? Bom, a gente tem categorias que são desenhadas por associação de indústria e não é algo que é tão bem controlado. Então, hoje o pacote aceita qualquer coisa, né? Mas quem tem que entender se o produto é bom, de fato, é o técnico, né? Então, a gente tem 4 categorias básicas que são econômica, standard, premium e super premium, que vão dividir ali em qualidade, em digestibilidade, que quer dizer quanto o animal comendo aquele produto aproveita desse produto e quanto ele excreta. E nível de qualidade também na matéria-prima. Quanto mais cara, mais nobre é essa fonte de matéria-prima, desde tecidos musculares a óleos essenciais, óleos como ômega 3, né, ou só fontes de gordura, gorduras simples, gorduras saturadas, isso vai balizar a qualidade do produto. E sim, a gente tem muitas opções no mercado. Cada vez que eu entro num grande pet, eu fico ali vendo as novidades e falo, aonde isso vai parar? Porque hoje, assim como a gente fala de outros temas aqui, a nutrição também é individualizada. A gente precisa olhar para o nosso paciente de forma única. Quem é aquele indivíduo? Ele tem dificuldade em comer, em aprender o alimento?
o formato está adequado, ele tem dificuldade de mastigar ou ele não mastiga, ou mais, ele tem alguma particularidade racial. A gente sabe hoje, através de estudos da ciência, que muitas raças têm particularidades e são propensas, né, têm predisposições a algumas alterações. A maior índice de doença inflamatória intestinal, a maior perda de pelo, por exemplo, né, uma possibilidade aí de problemas de pele, alérgicos, pacientes que têm um crescimento muito alto, muito rápido e também podem ter consequências aí nas condições articulares. Sim, né? Então, a curva de crescimento, a manutenção da fase adulta, a prevenção de doenças da fase senil, particularidades raciais, né? O bulldog, por exemplo, que tem uma série de particularidades, na alimentação ele também tem um olhar só para ele. E dentro disso tudo, individualizar. Por isso que existem muitas opções hoje. Muitos tutores acabam ficando confusos, veterinários também, mas é muito importante a gente conhecer o mercado e fazer essa seleção do que é importante para aquela família. Nem sempre a família vai conseguir comprar a Super Premium, mas se ela não conseguir a Super Premium, que ela compre uma Premium boa, né, de qualidade, que esteja ali segura, com índices bons, matérias-primas boas. Então isso já baliza bastante os produtos que a gente tem. E para quem opta pela alimentação caseira, né, que é hoje uma possibilidade, muitos lares já fazem há muito tempo, mas hoje a gente tem profissionais para organizar e balancear essa dieta. Esses pacientes também precisam de acompanhamento individualizado, porque, como eu comentei, tem paciente que não mastiga, simplesmente faz blá, 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 engoliu. Aí a senhora que está cozinhando pega o frango, pica em cubinhos, ou pega a carne bovina, pica em cubinhos, põe ali no prato, lindo prato colorido, flores de brócolis, e o animal não mastigou. Então, por mais que ela ofereça qualidade na matéria-prima que ela está usando na dieta caseira, se não houver um processamento adequado, esse produto já não é indicado. Olha que nuance importante. Muito. E, na verdade, olha quantas coisas você falou, né, Carla? Como a alimentação, independente se é ração ou alimentação natural, pode influenciar a saúde do pet. Muito. Como pode, né? É impressionante. A gente às vezes acha que é só alimentação, comeu, tá gordinho, tá ótimo, tá perfeito, tá saudável. Não. E tá muito longe disso tudo. Como os desequilíbrios nutricionais podem levar à doença, por exemplo. A gente estava até conversando um pouco antes, né? O paciente superalimentado, em fase de crescimento, pode ter distúrbios ortopédicos, porque ele cresce muito rápido e não acompanha essas articulações. Exatamente. O paciente que não comeu uma comida que a gente via muito há décadas atrás, o mal de cuia, né? Que a gente chamava mal de cuia, quando abafa o caso, né? Assim, não é o seu caso, porque você não entrou na faculdade agora. Né? Mas assim, na minha época, eu ouvi dizer, né? Eu ouvi dizer, não na minha época, que aquela barrigona grande, aquela ascite, aquela hipoproteinemia, aquele mal de cuia por desnutrição. Pois é. Olha os extremos. E se a gente for pensar, no mundo, e mesmo no Brasil, nós temos pessoas que passam por isso também, desnutridas, independente, né? Como a comida, como a ração, como a alimentação influencia na saúde. E também na saúde bucal, né? Hoje a gente vê também muita doença periodontal, que pode ter relação com relação à genética, mas também com relação à alimentação. São muitas nuances. Quando a gente olha as rações, por exemplo, a gente tem ração para raças diferentes, para tamanhos diferentes. Para indoor, outdoor, para estilo de vida, tipo de pelagem, para gatos, por exemplo, pelo longo, pelo curto, gato exótico. A gente tem hoje uma variedade enorme, para quem é mais ágil, mais ativo ou menos. Né? E falando nisso, tem uma dúvida que muitas pessoas às vezes têm, até o veterinário tem. Será que eu posso dar só sachê para o meu gato? Posso dar sachê, só comida úmida, ou tenho que dar comida seca também? Bom, e aí, qual é o impacto disso, né? Bom, para os gatinhos, a principal indicação é alimento úmido. Seja ele um sachê premium, super premium, o que você puder oferecer para o seu gato. Porque na natureza, pensando que os gatos estão domesticados há menos tempo, eles têm acesso à água com menos regularidade que o cão, e isso ainda persiste nos gatos domésticos. Então, o alimento úmido traz bastante umidade e favorece a saúde urinária do gato. Não é doença renal, pessoal, é saúde urinária, não confundam.
E não existe mais aquele mito de que o sachê tem muito sódio. Isso é um grande mito que é jogado de geração para geração e não é verdade. Então, os alimentos hoje são muito bem balanceados. Existe essa categorização, como eu comentei, mas é a principal escolha. E os gatos amam, mas também é algo que tem que ser ensinado na fase de infância, para o gatinho conhecer texturas e entender que aquela textura úmida com caldinho, ou patê, ou mousse é interessante. Então, favorece muito a saúde do gato. Ah, Carla, mas eu não tenho condições de dar todos os dias. Ofereça quanto mais você puder, em dias alternados, aos finais de semana, de vez em quando, mas ofereça, porque é a melhor escolha para o gato. E é claro que a gente tem que lembrar que aquele gato que não come muito, não é tão interessado no alimento, o alimento úmido tem menos caloria. Então ele, teoricamente, tem que comer mais para satisfazer as necessidades calóricas. Então, calcular a quantidade também é importante, para não dar nem de menos, nem de mais. Tem gatos que são vorazes, são gulosos para comer. E aí, a gente tem que saber dividir isso, calcular as quantidades, para não dar nem excesso, nem deficiência de nutrientes. Isso já me levanta duas perguntas, ou já colocações. Não dá para ser no olhômetro, né? Não dá. Não dá para colocar na vasilha e falar assim, deixa, se comer, eu aumento ou coloco mais, ou se não comer, eu guardo para mais tarde. Até porque quem tem gato não tem só um gato, né? É sempre ímpar, né? 3, Então, 19, 35, é isso. Como é que você vai saber quem comeu ou não comeu? Só se você ficar olhando, né? Então, o ideal é que você separe os animais ali para refeição e coloque as quantidades indicadas para cada um. Nossa, mas tem que pesar de todos? Esse é o ideal. Até porque na nossa alimentação a gente sabe o que a gente precisa comer e quanto. Porque para eles vai ser diferente, né? E a gente vê muitos gatinhos ali que estão fora do peso, estão acima do peso ideal e o tutor nem sabe, nem se abala. Às vezes o tutor também está fora do peso, né? Também. Tem esse problema. Às vezes ele não vai mensurar aquilo que ele está comendo. É. E ele, com certeza, também não vai mensurar aquilo que o animal está comendo. Existe a ideia de quanto mais gordinho, mais saudável. Isso também é uma crença, assim, que vem arrastada de muitos anos. Dos nossos avós, pais, né? E que a gente precisa informar. Ah, mas o meu cliente fala que ele prefere assim, ele gosta da barriguinha do gato, né? Muitos gostam da pelanquinha. Mas informe seu cliente que isso não é saudável para o gato. Que se amanhã ele parar de comer por rojão, por trovão, porque você mudou a mesa de jantar de lugar, ele pode ter um processo muito grave chamado lipidose hepática. Exatamente. E isso pode levar o gato a óbito. Então, a gente tem hoje muita informação que precisa ser passada, né? E sair do estético, do estereótipo e passar para o fisiológico, para o patológico, para prevenção. E a nutrição faz muito isso. A gente faz prevenção. Medicina preventiva hoje conversa com várias especialidades. Mas a base, né, como a gente fala aqui de vacina, de controle de ectoparasitas, a base também está na nutrição, para você evitar. Até como você comentou, os excessos são prejudiciais, são perigosos, e as deficiências também. Por exemplo, taurina em gato, né? Cálcio, taurina, né, proteína, tem uma série de propriedades importantes, nutrientes importantes, que às vezes passam, né? E a gente, como técnico veterinário, tem obrigação de orientar e de saber o que está acontecendo. Numa dieta caseira, por exemplo, para felino, não pode deixar de suplementar taurina, entre outros aminoácidos. Então, cabe muito a gente conhecer essa ciência, que não é uma ciência tão jovem. Já temos aí alguns anos de praça, de estudo, de guidelines, para nortear as melhores condutas na escolha da alimentação. Agora a dúvida e a pergunta de milhões, ou a primeira ou a segunda pergunta de milhões. Ração causa câncer? Eu sabia que ela estaria nesse episódio. Eu sabia. Olha, tá na top 3 das perguntas dos tutores e até mesmo de alguns colegas veterinários. Hoje existe uma pressão enorme do mercado É a mesma coisa da vacina. A vacina é algo que capitalismo estão indicando fazer porque não precisa isso tudo, está vacinando demais. Da mesma forma, o mercado de ração está querendo entuchar, enfiar a ração goela abaixo e, óbvio, eles querem vender capitalismo, mas causa câncer. Tem os extremos. Mas tem fundos de verdade cada coisa? Às vezes tem. E é isso que a gente precisa realmente balizar ao que há de evidência científica, de fato, né?
Temos tempo, Paulo? Umas 3 semanas. Porque esse assunto rende, viu? Já pega seu tricô aí e já vai. Bom, primeiro ponto, né? Segundo a Sociedade de Oncologia Veterinária e Humana, alguns pontos são sim sinalizados como gatilhos para carcinogênese. São eles corantes, defensivos agrícolas, tá? Pesticidas, herbicidas. Isso, agrotóxicos, Agrotóxicos. tá? São os principais. E alguns conservantes em doses estabelecidas aí que podem ser gatilhos de carcinogênese. E quando eu falo desses 3 pontos, eu não estou esquecendo de falar de outros fatores que também são gatilhos, tá? Como obesidade, acesso, né, por exemplo, viver em locais poluídos, acesso à luz, raio UV, cortisol aumentado, tabagismo, então animal que convive no ambiente Não com é que o gato-chorro ou o gato esteja fumando, Não. tá, gente? É tabagismo passivo, pelo amor de Deus. Por exemplo, o próprio sedentarismo também está ligado. Enfim, tem uma série de outros fatores. Mas na alimentação, muita gente fala, mas a ração tem corante. Hoje em dia, as boas rações não têm corante. A massa do bolo é igual em todas as bolinhas. E ela é igual à cor da massa do bolo. Não existe ali a cenourinha laranja mais, o espinafre verde. Em algumas categorias existe, e não é para o paciente, para o pet, é para o tutor. Para ele fingir ali, sentir que ele está dando aqueles alimentos. Mas hoje já está, assim, caindo fora isso de muitas marcas de categorias mais baixas. Então, corante é algo que não está presente na indústria de alimentação animal, como se via antigamente. E aí eu faço uma provocação para quem está assistindo e para você também. Você já comeu Skittles? Aquela balinha? Já. Já comeu Fruit Loop? Aqueles sucrilhos? Já. Já. Essas tranqueiras tudo já comi. Pode pular. Iogurte Já de comi morango? tudo. Já também. Todos esses alimentos têm corante. E aí eu falo, bom, a gente... Vou sair daqui direto pro Patiscana. Né? A gente não se blinda também. Mas nos nossos pets, a gente escolhe o que eles vão comer e a gente consegue ter esses alimentos sem corantes, tá? Então, esse check já está eliminado. Muito é pela humanização, né? Muito é pela humanização. É a necessidade de transpor a sua realidade para a realidade do animal, que nem sempre é a mesma. E aí a gente nem vai conversar agora sobre sou vegano, o animal tem que ser também, sou vegetariano, o animal tem que ser também. Porque a gente tem comportamentos distintos que já, quando falarmos de comida natural, a gente vai conversar. Mas, voltando à questão da carcinogênese, são tantos pontos que hoje podem desencadear a carcinogênese, e mesmo tendo tantos pontos, a gente não sabe de fato qual é a causa do câncer. Mas sabe que algumas coisas contribuem. Isso. Você estava falando de corantes, de algumas coisas que tem na ração, que quantidades pequenas são aceitáveis. Isso. Quantidades maiores não. Então tem uma padronização disso. Existe. Tanto para o alimento humano quanto para o alimento canino e felino, né? Quando a gente fala de conservante, hoje muitas indústrias já usam conservantes naturais. E as que usam conservantes sintéticos usam doses muito pequenas. Por quê? Porque é caro. Não dá para você virar um balde de BHT, BHA na produção e achar que aquele alimento vai durar 3 anos, 5 anos. Nem precisa disso. Hoje o shelf life é de 12 meses no máximo, né? Em algumas marcas um pouco mais, mas também não é só sobre a conservação no pacote, é como ele se conserva após aberto. Então, a adição de conservantes hoje é algo muito caro, muito discutido dentro da indústria. E muitas marcas já buscam alternativas aí que não são sintéticas. Enfim, isso está no nosso pão de forma, nas nossas... Enfim, tudo que é desidratado que a gente consome também tem. E um terceiro ponto que eu comentei, que são os defensivos agrícolas. A gente sabe, a economia do nosso país produz muito, né? O agro do Brasil é muito rico. E hoje já se fala de alimentos que tenham cargas menores de agrotóxicos, defensivos agrícolas. Então, muito se fala hoje dos transgênicos, né? Que são alimentos que têm alguma função, né, de ser transgênico. E a transgenia é feita na natureza há milhares de centenas de anos. Abelhas fazem transgenia. Naturalmente. Exato. Então, não é nada do homem... Não foi criado pela ciência no laboratório. Então, o transgênico, seja ele uma fruta, um cereal, uma vegetação, enfim, ele precisa ter pelo menos 3 indicações para selo, que são mais nutritivo, ou seja, um tomate com mais licopeno, um feijão com mais ferro, a maçã com mais vitamina C, a cenoura com mais vitamina A,
X. Segundo ponto, produzir mais por pé. Então, otimizar a produção, principalmente melhorando aí a produção de pequenos produtores, né? Então, você consegue fazer com que eles também lutem pelo mercado ali de igual para igual, porque ele não precisa ter uma propriedade enorme, ele consegue otimizar a menor produção. espaço eu produzo mais. E isso também mexe com o maquinário, com a poluição, com, enfim, uma série de coisas, né, que a pequena propriedade consegue otimizar. E o terceiro ponto é ser mais resistente ao ambiente que ele está ali, ou seja, oscilação de temperatura, pragas, escassez de água, enfim, ou enchentes, uma série delas. E as pragas, né, que são algo que a gente sempre tenta diminuir na produção, que é o que leva à queda de produção, perda e tudo mais, a adição de uma menor quantidade daquele defensivo agrícola. Ah, mas ele tem ainda assim defensivo agrícola? Tem. Só que ele tem uma concentração muito menor do que aquele alimento original que não foi feita a modificação genética. E aí, qual que é a melhor opção, Carla? Ah, eu consumo, mas eu consumo menos. A melhor opção, Brasil, é que a gente consuma orgânico. Se de fato for orgânico, pensando nesse tópico, mas não é acessível para todo mundo, não tem produção para todo mundo, a indústria tenta, mas é muito caro. E alguns alimentos já inserem alguns ingredientes ali, né? Alguns produtos. E eles sempre colocam na capa. Eu tenho proteína orgânica, eu tenho um cereal orgânico, eu uso, sei lá, quinoa, chia, o que for orgânico. Então é uma comunicação muito clara e grande na embalagem quando se usa orgânico. E precisa daquele selo de autenticidade. Quando não tem, e quando não se fala de que tem transgênico, provavelmente o produto está usando aquele que tem uma carga maior de defensivo agrícola. E este sim é gatilho, né? Um consenso já é um gatilho para carcinogênese. Fora, além de tudo isso que a gente comentou, a genética. Que aí, A queridos, resposta imunológica. Queridos, não dá pra gente contestar a genética daquele animal, mas ele já nasceu, ele já tá morando com você, ele já tem um genoma ali que pode ter uma mutação ou uma alteração que vá levar a uma mutação, que a gente nunca vai saber até que ela aconteça, né? E aí, a gente tem o famoso câncer, o famoso tumor, que muito fácil você colocar a culpa na comida, na ração, sendo que existe uma série de variáveis para isso acontecer ou não. Na etiopatogenia do câncer, você também tem a resposta imunitária. Você tem vírus que podem desencadear isso, por exemplo, as retroviroses, né? Pois é. As retroviroses no felino, que dependendo de onde ele se insere, a gente pode ter ali uma inibição de um proto-oncogênio, uma estimulação dele, daí ser mais predisponente ao câncer. A própria senescência da resposta imunitária. Na verdade, o que é o câncer, né, gente? Pergunta também básica é uma célula sua que está se replicando muito mais rápido do que deveria. Que deu um bug. Que o organismo não consegue deletar essa célula. Ela ultrapassa as barreiras de deleção, que uma delas é o próprio sistema imunitário, e aí ela está se reproduzindo de forma desordenada naquele tecido, não seguindo as regras que deveriam seguir. E para que isso aconteça, aí entra UV, tabaco, os fatores carcinogênicos, a obesidade no sentido da inflamação ser um gatilho importante e tantas outras condições já explicadas aqui, né? Logo, dizer que o alimento leva ao câncer é uma situação delicada. É um ponto que, dependendo da qualidade do que tiver ali, pode ser que sim seja mais um fator de gatilho. Para o ser humano, para o animal, para o cão, para o gato, comendo comida ou comendo ração. E aí? O proprietário, o tutor, né, disse para você, não, entendi, ração, legal, mas eu não quero. Não quero isso para minha vida, não quero para a vida do animal, não tem problema, eu cozinho, não tem problema, eu compro, preço não é um problema, quero comida natural porque eu encasquetei e eu quero comida natural. Tem prejuízo para o animal? Posso fazer comida natural? Dá no mesmo? E aí? Bom, eu tô pensando aqui nas respostas para sintetizar isso aqui. Depende, Paulo. Por quê? Porque não é só sobre uma intenção e necessidade do tutor da família. Depende de quem vai comer. E aí eu falo para vocês que existe um top ali de um checklist de necessidades para quem vai comer dieta caseira, que são 2 pontos.
Comer o prato todo. Não pode selecionar o que gosta mais, o que gosta menos, jogar para fora do prato. Não pode. Tem que ingerir os suplementos diariamente ou conforme prescrito pelo médico veterinário que formulou esta dieta caseira. Ah, então tem que ser formulado pelo médico veterinário. Sim. Ah, então não é simplesmente olhar um site verde e dali você tirar as informações e montar a dieta que você quer. Não. Ah, não pode ser de olhômetro também. Também não pode ser a Entendi. dieta que o coleguinha fez pro cachorro dele, o que a vizinha dá pro cachorro dela. Você utiliza a dieta do seu amigo? Se você me disser que utiliza, pelo amor de Deus, para. Né? Você vai ao nutricionista e monta para a sua condição. A mesma coisa para o seu cão. Ah, mas é a mesma raça do da vizinha. É um indivíduo diferente, com peso diferente, com objetivo diferente, com problemas diferentes, né, Carla? Então, Pois é. não pode. Não tem. Continue nos seus 2 pontos e muitas prerrogativas. Nada de Ctrl-C, Ctrl-V. Por favor. Isso é o que mais vejo por aí. E a falha de suplementações exatas para o peso do animal. Hoje a gente tem blends vitamínicos e minerais excelentes, que a gente olha o rótulo e fala assim, ó, maravilhoso, vou tomar também. Eu já fiz isso. E que tratam, assim, tudo, até encosto, eu acho. Né? Mal olhado, encosto. Tudo. Mas, para aquele animal, qual é a dosagem? Para aquela condição, qual é a dosagem? E a posologia é algo hoje que precisa de exatidão. Assim como a gente dosa a vitamina D para depois suplementar na nossa espécie, a gente só pode suplementar algo quando a gente tem marcadores nutricionais naquele animal. Ah, mas Carla, eu não consigo fazer, na minha cidade não tem, ou enfim, os laboratórios daqui não fazem. Então faça uso de um suplemento que tenha exatidão de fórmula, exatidão de posologia, peso por quilo. Então, eu tenho um chihuahua de 1,5 kg. Eu vou saber quanto eu preciso dar dentro daquela fórmula através de uma exatidão de dose. Assim como medicações, né? Nada muda. Uma prescrição como outra qualquer. E eu vejo hoje no mercado muitos produtos que prometem milagres, mas na verdade eles têm excesso de coisas que não vão atender toda a população de forma ótima e que muitas vezes o animal não aceita. E aí você fala, tá, eu tô dando filé mignon com arroz integral, com tudo orgânico e parará e tudo mais, mas ele não toma o suplemento dele. Já tá errado. Já tá errado porque ele não tá com uma dieta completa nem balanceada e isso vai pipocar daqui a pouco. É difícil um suplemento, né, que tenha tudo que o animal precisa nas quantidades que ele precisa. Muitas vezes você precisa individualizar Sim. aquela suplementação na alimentação. É o que eu faço. É o que eu complicado faço. simplesmente usar um multi, entre aspas, vitamínico. Dificilmente vai ter um pouco de muita coisa. Isso. E não vai chegar ao ponto que tem que chegar, né? Agora, continuando a nossa discussão, posso fazer então a comida natural? Pode. Não há nenhum problema, não há nenhum prejuízo, desde que seja calculada Isso. e de forma adequada, né? Me diz uma coisa, Carla, na sua rotina do dia a dia, o que você mais vê? Proprietários, tutores querendo fazer ração e calculando isso adequadamente, mais comida natural, querem cozinhar, porque deve dar um trampo do caramba, né? Assim, eu não faço comida nem pra mim. Quem dirá, não vai dar certo, entendeu? Tem que ser fresco. Não pode deixar a comida ali à vontade. Se ele não comeu à noite, pode continuar comendo? Não pode. Tem né? muitas variáveis também. Tem variáveis, né, Carla? Eu sempre digo pros tutores, né? Quer cozinhar? Ok. Primeiro dia vocês vão me odiar, porque parece a Palmirinha cozinhando ali, tudo em potinho, tudo separado, pesado e tal, vai misturando. E dá trabalho. E é caro. Não é mais barato que ração, tá, gente? Isso é uma grande utopia aí social de que comida é mais barato que ração. Não é. Desde que você dê exatamente o que o animal precisa naquela condição, é caro. Ou vou terceirizar. A indústria que vai fazer a comidinha também vai cobrar pelo trabalho e também é caro. Independente, você tem responsabilidade no custo. Seja ração, seja comida, o que for. Mas um dos pontos que eu sempre abordo, né, nesse checklist de vai para comida ou não, é o animal mastiga. Ah, não, ele come rápido. Ah, ele come em segundos. Ou ele mastiga, come devagarzinho. Tá.
Se ele não mastiga, esse alimento que é caseiro, a batata em cubinho, a carninha, né, desfiada, a ervilha inteira, tô colocando alguns alimentos. Ele não vai fazer o processamento mecânico do início da digestão. Ele vai ingerir esse alimento que vai demorar muito mais tempo no estômago quando digere. E ele pode ter falhas de digestão e até consequências disso, como mais fermentação, não absorção de nutrientes, perder muito pelas fezes. E isso traz consequências, então tá errado. Ele precisa ter o processamento correto. Ah, mas eu não consigo fazer ele comer mais devagar. Ok, então você vai processar o alimento para ele. Você vai amassar, vai passar no mixer, vai dar num processo ali, numa moagem, que é o que a indústria faz. O ultraprocessado, que é um termo também que hoje se usa muito, que a indústria ultraprocessa as coisas, nada mais é que oferecer aquelas matérias em forma de farinhas, farelos, que faz com que o animal tenha uma melhor digestão e uma melhor absorção. Não adianta a gente oferecer cubinho, ou flor de brócolis, ou talinhos ali de vagem inteiro se o animal não mastiga. E aí a gente entra na humanização que a gente já comentou aqui. O cão não é igual a uma criança. O cão não é igual ao tutor adulto. Ele tem dificuldades e facilidades. E necessidades. Né? E necessidades. Então a gente tem que olhar para eles como assim, bom, ele não come rápido, eu preciso fazer com que o prato vai ficar feio, não vai virar uma gororoba? Vai, mas vai funcionar. Nutricionalmente é o que ele precisa. Exato. Ai, mas ele não toma, não come se eu puser o pozinho. Vamos buscar outra estratégia para suplementar? Outra apresentação? Ah, por exemplo, você comentou o que eu vejo muito no consultório. As pessoas vão uma vez, depois voltam depois de 12 meses, 8 meses. Ai, tinha que continuar? Ai, acabou, eu não comprei mais. Ah, eu colocava, ele não comia, eu parei de dar. Então, gente, precisa de regularidade no consultório. Eu peço o controle dos pacientes, estando tudo bem, a cada 3, 4 meses, Paulo. Porque eu sei que sempre tem algum feedback ali de dificuldade, mesmo estando tudo bem. E se não dá certo, bom, não deu certo, não tá comendo, enjoa fácil, não ingere os suplementos, tentamos já mudar e tudo mais, não deu certo, vai voltar para um alimento seco, que é a ração. E que garante tudo isso e evita riscos, tá? Essa humanização, né, Carla, é uma coisa tão importante e delicada que a gente tem visto. Considerar que o cão ou o gato é o filho, que é a substituição. Eles fazem sim parte da família, gente. Nós vivemos hoje uma família multiespécie. Mas é importante entender que é multiespécie. São espécies diferentes. Eles têm necessidades diferentes. Inclusive o cão para o gato. Justamente. Por exemplo, quantas vezes a gente vê o exemplo do tutor que, não estamos aqui questionando se uma opção dele é vegetariano ou é vegano, e quer transpor isso para o animal. Sendo que nós somos onívoros, os cães e gatos têm um outro perfil de alimentação. Isso traz consequências, né, Carla? Sim, e a gente cansa de falar, passa ano, volta ano, a gente fala sobre isso, escreve sobre isso, e parece que as pessoas estão resistentes a entender que não pode fazer a mesma coisa, né? Não pode transferir a crença, a opção para o animal de companhia. Parece óbvio, gente, mas é um óbvio que precisa ser falado e repetido. Os gatos podem desenvolver alterações cardíacas, oftalmológicas, nanismo e podem morrer pela falha de alguns nutrientes essenciais. Eu nem estou falando daqueles que são a mais, né, como protetores articulares, moduladores de microbiota, nem estou falando disso, estou falando de essenciais. O gato sem taurina, ele não vive, ele vem a óbito muito rápido. E se ele tiver doses inferiores ao que ele precisa, ele desenvolve problemas que vão ser arrastados até o último dia dele, são crônicos. Então, é muito irresponsável, né? E tem o extremo. Tem o extremo que é aquele que, tá bom, são animais selvagens, então vamos dar tudo cru. A barf. Não, eu quis colocar fogo no parquinho agora. Porque se é para colocar fogo no parquinho, vamos colocar logo. Disserte, aplique em 3 exemplos e até desenhe. Barf na nossa vida, vamos lá.
Bom, quem me conhece sabe minha opinião. Eu sempre embaso tudo em artigo científico nacional e internacional, guidelines. Nunca é achismo de Carla. Mas o que a gente tem hoje... Até tirei o óculos porque isso me dá... Calor, aumenta o ar-condicionado, gente. A gravidinha tá passando mal. Eu respeito, mas com ressalvas. Porque um tutor que decide seguir essa conduta, né, de ir para um alimento de ancestral, porque é o principal argumento, né, de que o animal saiu da natureza de vida livre, de caça, de comer o animal ali abatido, parará, para doméstico, indoor, que come hoje ração ultraprocessada. É esse o contexto do argumento. Quando a gente pensa na domesticação, a gente também fez com que o animal tivesse acesso à prevenção de medicina veterinária, a evitar muitos problemas, entre eles, aqueles que a gente não identificava no passado. Por exemplo, uma infecção bacteriana grave intestinal que levava o animal a óbito, né? Morria de morte morrida. Hoje a gente sabe nome e sobrenome das doenças. E a gente sabe como prevenir. E a gente sabe como tratar. Um alimento cru, ele pode ser um vetor de patógenos. Ele pode, e existe literatura mostrando isso em vários recalls de alimentos que são vendidos crus para consumo pet. Assim como com a gente. Às vezes a gente vai, almoça num lugar ali que tem carne crua, peixe, ou, enfim, quibe cru, sei lá, e passa mal. Nem tudo é tão bem controlado aqui não, gente. Pra gente também acontece. Só que o cão, principalmente, ele pode não manifestar a doença, né? A infecção por esses patógenos. Ele pode se manter um hospedeiro. E ele pode, inclusive, dividir esse patógeno com a casa toda. Por exemplo, salmonela. Ele pode ser um hospedeiro assintomático de salmonelose. E aí o tutor acha que está fazendo a melhor coisa do mundo, oferecendo ali uma carcaça de frango cru inteiro para o dog alemão. Você conhece quem fez, né, quem produziu, quem vendeu o frango? Você sabe se aquela granja tem controle de qualidade que asseguram que esse frango não tem salmonela? Me apresenta, porque, sinceramente, eu não conheço. Ovos crus, carne crua, vísceras cruas são veículos de patógenos. Ah, Carla, mas eu faço congelamento profilático. Aí, Paulo, eu preciso te falar que, infelizmente, não funciona. O congelamento profilático, por horas, por dias, por semanas, por meses, ele apenas inativa de forma hibernada aquela bactéria, aquele fungo, aquele patógeno. E quando ele volta, na maior parte dos casos, à atividade ótima, a temperatura ótima, ele volta a se manifestar. Então, não funciona. Me prova que funciona congelar a carne suína por 3 meses. Ela vai se manter estéril depois disso? Não vai. Quando volta a temperatura ótima daquele patógeno, ele volta a se multiplicar. Fora essa questão de contaminação, de saúde única que a gente comentou, existe também uma questão de digestibilidade, que eu vou me estender um pouquinho, mas eu vou explicar para vocês. Quando o homem, lá, ancestral, das cavernas, descobriu como fez o fogo, descobriu ali a arte de fazer fogo, ele deixou de viver de brotos, frutos e outros alimentos, até crus, para comer coisas cozidas, certo? Esse salto fez com que a mandíbula retraísse, diminuísse, não precisasse de dentes tão grandes e nem tanto músculo de masseter e mastigatórios, e a gente evoluísse aqui, ó, sistema nervoso central, e fez com que a gente desenvolvesse habilidades para outras funções. O que eu quero dizer com isso? Cozinhar fez com que o homem ganhasse tempo e saúde para desenvolver outras habilidades. Porque o alimento cozido, ele tem menor tempo de digestão. Ele digere mais fácil. E aí, quando a gente oferece um alimento cru para o nosso cão, sem ossos, nem estou falando de ossos, a gente está trazendo uma digestibilidade inferior, uma digestibilidade mais lenta, tá? Quando a gente oferece com ossos, aí você pode me contar até seus pacientes. A gente pode estar inserindo um corpo estranho naquele paciente sem nenhuma necessidade. Ah, mas eu dou o osso bem picado, triturado. Ele não vai digerir. Não vai digerir. Ele vai acabar processando isso de forma muito simples, saindo pelas fezes, quando sai.
enquanto o caminho ali não é totalmente... Obliterado. Exatamente. Ah, mas é fonte de cálcio. Não. Não. Na natureza, os animais topo de cadeia não comem ossos. Se vocês olharem os grandes canais aí de safari, de savanas, ninguém come osso. O osso fica ali, ó. Eles comem os tecidos nobres, que são vísceras, músculos, pele, e quem é lá para baixo da cadeia vai comer, vai roer osso. Então, comer osso não é uma fonte nutricional boa. E se a gente sabe isso, por que que a gente vai oferecer para o nosso maltês que dorme na cama e toma banho toda semana? Ele não é mais aquele carnívoro ancestral, assim como o gato, apesar de menos tempo domesticado, eles não são mais os mesmos animais. Não são. Mas se entende ainda uma forma muito inadequada sobre tudo isso. E pior, ou a gente passa a humanização de uma forma errada para uma espécie que não tem que fazer isso, ou brutaliza demais onde não tem mais aonde ser feito dessa forma. E o que é pior, né, Carla? Sem evidência científica real. Pois é. E isso vira o início da nossa conversa. Que tema polêmico. Porque surgem amizades e inimizades por causa disso. Na tentativa de se provar que é o certo ou o errado, que está certo ou está errado. Quando, na verdade, a gente tem evidência científica suficiente hoje para seguir isso. E feliz é aquele que consegue interpretar esses dados e mudar quando for necessário. Se amanhã a ciência mostrar que isso não é o melhor caminho, que bom! A gente vai guardar a informação e vai falar, agora temos mais evidências. Cada vez mais a gente descobre mais coisas que norteiam, que mudam ou que nos fazem ficar no mesmo caminho que estávamos. Então, tem momentos que eu fico me perguntando se essa discussão toda faz sentido. Né? Eu fico realmente me perguntando, porque realmente o barraco que a gente tem na mídia social, e vou te dizer, pode esperar os comentários aí, nesse nosso programa. Eu tenho certeza absoluta. Vai ter um monte. Vai ter hate. Vai ter hater, vai ter stalker, vai ter tudo que vocês podem imaginar. Vai ter gente xingando a nossa mãe, bisavó. E, meu Deus do céu, não, eu não estou sendo pago pela empresa. Não é empresa de ração que está subsidiando nada. Não é nada disso. É que a gente vive uma realidade hoje que ração é prática, é mais fácil, às vezes mais financeiramente mais indicada, mais segura, mais equilibrada. Tem tecnologia. Tem tecnologia e facilidade de administração. Tudo bem, comida natural também tem, desde que vocês sigam as recomendações. Não há, resumindo, né, Carla, melhor ou pior. Existe o quê? A mão de um médico veterinário ali dizendo para você como utilizar as duas ferramentas da forma adequada. Justamente. Depende. E aí, como você comentou também, deixar o alimento exposto ali, a alimentação caseira não permite isso. Então, tem muitas coisas, muitos pontos nesse checklist que a gente precisa levar em consideração nessa escolha. Ah, mas é porque eu leio que tudo que é ultraprocessado faz mal e tudo mais. Vamos começar a quebrar em capítulos essa crença, né, esse mito. Como eu expliquei do transgênico, como eu expliquei do alimento cozido. Vamos traduzir, vamos digerir um pouco mais esses temas, porque assim a gente expande o conhecimento, sabe? Hate, eu recebo sempre quando eu falo sobre isso. Tá tudo bem, eu respeito as pessoas que querem oferecer, mas eu orientei. E eu até coloco à disposição para buscar outro colega que faça essa prescrição, porque para mim não faz sentido como veterinária. Eu não posso indicar algo que eu não acredito, né? Então, E que não é só uma questão de crença. Exato. Não é crença e não é fé. A gente está falando em ciência. Exato. Quando a gente fala acredito ou não, nós estamos nos referindo às bases científicas que nos faz indicar tal ou qual condução técnica. Né? As pessoas pensam, mas eu acho, eu penso, ou eu acredito. Ou... Não. Deixa pra você ter fé na sua religião, deixa pra você ter crença em outras situações, mas aqui a gente está falando de ciência. Isso. Que realmente que não é fake news, é ciência respaldada, publicada, devidamente publicada, que amanhã pode mudar, e ok.
Mas também vamos mudar. Mas hoje, 2024, estamos com esse conceito embasado em vários países. Ah, mas na Europa, mas nos Estados Unidos é assim, tarará, tarará. Mas vamos entender a literatura, que é a maioria lá? Porque uma coisa é você pegar um autor, um professor que defende. Quando você, né, e a gente está sempre em congressos, sempre atualizado, a gente busca literatura de qualidade, a gente entende o que é uma publicação isoladamente, né? E isso faz com que você também construa o seu conceito, a sua crença técnica, né, para poder propagar para os seus clientes. Então, nada é achismo, nada é, porque eu gosto de... Não, não é. Não é gosto. Não é gosto, é responsabilidade. Esse tema é delicado, né? Mas fica tranquilo. Só tem sucesso quem tem hater, tá? Você falou que vai ter uns hates aí, mas fica tranquilo, porque é o sinônimo que você tem sucesso é quando você começa a ter hater. E tá tudo bem. Isso. Eu falo Faz assim, parte. É o famoso li, aceito e quero continuar, Paulo. Eu falo, tá bom. Você leu, você aceita e você quer continuar? Vai com Deus. Porque tudo bem, a pessoa foi orientada, ela concordou em manter e tá tudo bem, responsabilidade dela. Até porque os tutores têm ali muito mais de 50% da responsabilidade de cuidar dos pets deles, né? Exatamente, Carla. Bem, esse assunto é muito extenso. Poderíamos fazer uma pós-graduação. Certamente é um capítulo na pós-graduação de nutrição, isso eu tenho certeza disso. Mas, infelizmente, precisamos parar por aqui, né, Carla? Bem, mande os seus comentários, mande as suas perguntas, as suas colocações, coloque aí embaixo depois assuntos que a gente pode abordar também nesse nosso bate-papo. E, infelizmente, a gente para por aqui. Tenho certeza que muita informação ficou, muita coisa vai ficar na cabecinha do pessoal para pensar mais tarde, veterinários e tutores, mas é isso aí. Aqui vocês podem ter essa informação, né, Carla? Aqui essa olhadinha pode. Aqui essa olhadinha pode. E se eu deixei uma sementinha aí plantada na cabecinha de cada um de vocês, sejam veterinários, estudantes ou pais de pet, eu já saio muito feliz aqui desse papo, porque são assuntos muito difíceis da gente falar, assim, sem explicar. Não dá pra falar rápido, gente. E aqui eu, levaria dias falando sobre isso. Mas quem me acompanha sabe que eu sou polêmica, eu falo mesmo. E depois, li, aceito, quero continuar? Beijos, tchau. Tá tudo bem. Eu não me abalo, os hates não me atingem. E é isso. Vamos pro próximo episódio. Espero vocês acompanhem essa série de episódios que a gente está produzindo com muito carinho, muita responsabilidade. E convidem os amigos, os familiares que têm pet, compartilhem esse conteúdo com eles. E é isso. Né, Paulo? Porque aqui, né? Essa olhadinha pode. A olhadinha pode.